professora Renata Vilela é um exemplo de mulher na pesquisa científica. Ela é psicóloga e professora do ensino superior. Gosta de pesquisar sobre mulheres e meninas na ciência, o que as mulheres inventaram e o que estão pesquisando atualmente. Apresenta grande afinidade pelos movimentos feministas latino-americanos e brasileiros. É ainda muito instigada sobre como a psicologia pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nos tempos livres, Renata gosta de fazer exercício físico, passear no parque, ouvir músicas e assistir séries. Renata acredita que projetos como este devem existir sempre, para que possam ser dado espaço às meninas e mulheres na ciência. Deseja que as pesquisas sejam desenvolvidas e reconhecidas e que mais mulheres queiram e possam ser pesquisadoras e cientistas. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu me chamo Renata Vilela Rodrigues, sou professora de psicologia do curso do Univac. E aí eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho na oficina sobre mulheres na ciência. Bom, esse é o tema da nossa pesquisa, ou da nossa oficina, Mulheres na Ciência. E aí, nesse momento, para iniciar, eu vou pedir vocês para fechar um pouquinho os olhinhos por 5 segundinhos e imaginar um cientista. E aí eu quero que vocês foquem bem nessa imagem, em qual é a primeira imagem que vem à mente de vocês quando eu falo a palavra um cientista. E aí eu imagino que a maioria das pessoas pensou a figura de um homem, meia-idade, carequinha, né? Por que será que quando nós pensamos sobre cientista ou ciência, a primeira imagem que vem à nossa mente é de um homem meia-idade, com uma certa experiência e conhecimento? E é sobre isso que nós vamos falar nessa oficina, né? Por que nós, mulheres, não aparecemos na imagem, nas mentes, porque nós não conhecemos os feitos das mulheres na ciência. Então, muitas mulheres têm contribuído para o desenvolvimento da ciência em várias áreas, né? Mas os feitos ainda são pouco explorados, pouco conhecidos. Quando a gente vai na história da ciência, a gente vai olhando quem são os pesquisadores, o que cada pesquisador fez o quê, a gente vai encontrando no meio dessas historiazinhas várias e várias mulheres pesquisando. Mas elas pouco aparecem quando a gente vai olhar, por exemplo, os livros de ciência, história. Quantas mulheres vocês ouviram falar nos seus livros de matemática, história, ciência, língua portuguesa? Quantas mulheres vocês conhecem que têm contribuído ou fez ou produziu algum feito para a ciência que gerou impacto e que ficou conhecido historicamente, como, por exemplo, o Albert Einstein, né? E tantos outros homens que nós conhecemos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho nessa oficina, né? Quais são as contribuições históricas de mulheres para o desenvolvimento da ciência, sobretudo no enfrentamento à fome, e a gente vai discutir bem brevemente quais são os desafios, né? Por que a gente não aparece? Por que as mulheres são excluídas da ciência? E quais são hoje os desafios, discriminações e preconceitos que enfrentamos quando nos tornamos pesquisadoras e cientistas? Então, a ciência foi, e ela ainda é um campo que predomina a figura do homem, né? A figura do masculino. Mas, desde sempre, desde quando o homem começou a pesquisar, se interessar por essa área que a gente vai chamar de conhecimento científico, as mulheres têm aparecido e resistido, né? E a gente tem produzido contribuições valiosas, importantes para o desenvolvimento das pesquisas e que tem contribuído para o desenvolvimento de muitas coisas que nós usamos de muitos produtos que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, é o caso da pesquisadora Jaqueline Góes de Jesus. Jaqueline, ela é uma biomédica e pesquisadora da USP, e ela sequenciou em 48 horas, em 2021, comecinho de 2021, o primeiro coronavírus que chegou ao Brasil. Então, quando nós identificamos o primeiro caso de Covid-19, de uma pessoa infectada pelo corona, ela pegou aquele vírusinho e fez o sequenciamento, o mapeamento genético. O que isso significa? Ela encontrou as letrinhas que vão caracterizar esse vírus, né? E aí, ela ficou lá 48 horas dentro do laboratório, fazendo isso com a pesquisa dela, e a pesquisa dela, e a equipe dela ainda hoje é composta, em sua maioria, por mulheres. E aí, esse sequenciamento, ela
provou, ela mostrou que o vírus que chegou no Brasil, ele era diferente do primeiro vírus que surgiu no mundo lá em Wuhan, na China. Esse sequenciamento genético permitiu a criação das vacinas. Então, foi graças aos estudos e graças aos resultados da pesquisa dela que os laboratórios puderam desenvolver os mais variados tipos de vacina para os mais variados tipos de Covid que foram surgindo, né? E aí a pesquisa dela ficou conhecida internacionalmente, ela ganhou prêmios por esse feito. Hoje ela é uma pesquisadora renomada internacionalmente. Ela tem se tornado referência, principalmente para meninas negras, né, nas escolas que desejam, que nunca pensaram em se tornar pesquisador. Quando a gente vai olhar para o campo da segurança alimentar, as mulheres também, desde sempre, desde muito tempo atrás, têm desenvolvido pesquisas e modos de produção de alimentos que contribuem para a economia nacional, assim como fez Jaqueline para o problema do Covid-19. E muitas pesquisas inovadoras, empreendedoras e criativas que têm possibilitado, por exemplo, colocar o Brasil para concorrer com outros países como Estados Unidos, na economia mundial, na economia política mundial. É o caso de Johanna Doven. Vou passar um videozinho para contar um pouquinho a história de Johanna para vocês. O que um carro e uma bactéria têm em comum? Bom, um carro e uma bactéria podem ficar engarrafados. Será? Não, pera. Que pergunta é essa? É uma pergunta digna de uma mente muito curiosa, uma mente de cientista. Cientistas fazem muitas perguntas. E foi na República Tcheca que uma menina começou a fazer perguntas assim. Johanna Doberheiner morava no campo com seus pais. Todos os dias observava as vaquinhas no pasto e pensou: o que o cocô das vaquinhas tem a ver com o trigo? Johanna entendia que tudo na natureza podia se transformar em coisas novas e belas. Por isso, ela decidiu estudar engenharia agronômica. E ao estudar, as perguntas na cabeça de Johanna se multiplicaram. Com a Europa vivendo pós-guerra, Johanna se mudou para o Brasil. Johanna gostava muito do campo. E foi por isso mesmo que ela decidiu dedicar a maior parte de sua vida à ciência. Foi dentro de um laboratório que Johanna aprofundou seus estudos relacionados às plantas. Ela tinha diversas perguntas e uma delas não saía de sua cabeça. Seria possível que plantas saudáveis e bactérias pudessem ter alguma relação? Essa pergunta era tão estranha na época de Johanna que as pessoas nem levavam isso a sério. Não havia estudos sobre o assunto. Mas Johanna nunca teve vergonha de fazer perguntas esquisitas. E quando encafifava com alguma coisa, ia até o fim. Buscando explicações, Johanna pesquisou profundamente essa relação. E conversando com uma amiga, descobriu que algumas pastagens e os canaviais no Brasil permaneciam sempre verdes, sem que ninguém nunca as adubasse. Mas como isso acontecia? Por causa das bactérias. Johanna descobriu que a bactéria Rhizóbio trabalha em parceria, ou melhor, em simbiose, com algumas raízes de plantas, como amendoim e soja, e as ajuda a fixar o nitrogênio. Ela também percebeu que essas bactérias não gostam do frio. Elas precisam de uma temperatura mínima de 25 graus para se desenvolverem. A temperatura ideal para as bactérias crescerem é entre 30 e 35 graus. E essa é a temperatura típica nos solos das regiões tropicais, como o Brasil. Isso tudo na base da amizade, sem poluir nem prejudicar o meio ambiente. Além da Rhizobium, Johanna descobriu 8 tipos de bactérias. Ela gostava tanto do Brasil que batizava as bactérias com nomes relacionados ao nosso país. E também foi homenageada. Cientistas ao redor do mundo deram seu nome a 2 novas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio. Além disso,
Johanna publicou mais de 500 trabalhos científicos, ganhou muitos prêmios mundo afora e orientou diversos pesquisadores. Com a descoberta de Johanna Dobereiner, o Brasil passou a ter o custo de produção de soja mais barato do planeta, economizando por ano cerca de US$ 1 bilhão em adubos químicos e protegendo o meio ambiente. Assim, o nosso país passou a ser o maior exportador de soja do mundo. Um levantamento recente mostra como as pesquisas de Johanna foram importantes. Internacionalmente, ela é a mais citada entre as mulheres cientistas brasileiras. Mas as perguntas não param por aí. E afinal, o que as bactérias têm a ver com os carros? Dentre as bactérias que Johanna pesquisou, ela encontrou algumas que são muito úteis para as plantações de cana-de-açúcar, do qual extraímos o álcool, que é utilizado em carros. No caso da cana-de-açúcar, as pesquisas caminham a passos largos, mas ainda não se sabe bem qual a bactéria que tem a maior capacidade de fixação de nitrogênio. Johanna foi desbravadora na sua pesquisa, e sua história nos mostra que na ciência as perguntas não param e que muitas descobertas ainda vão ser feitas. O legado de Johanna nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Olha que bacana, né? A história de Johanna nos mostra que nós, mulheres, podemos pesquisar e desenvolver pesquisas que vêm contribuir para o cenário local, mas também para o cenário nacional, né? Então, como que as nossas pesquisas, as pesquisas desenvolvidas por mulheres, possibilita que a economia nacional pudesse concorrer com a economia internacional, nos colocando como o maior país exportador de soja, né? Mas por que será que nós não sabemos ou não temos acesso aos feitos das mulheres para a ciência e para a sociedade? Por que será que as histórias como Johanna e várias outras mulheres não aparecem aí nos livros de história, ciência, matemática e filosofia, né? Por vários motivos. E aí eu trouxe 3 deles para a gente debater um pouquinho. O sexismo, o machismo, são características da nossa sociedade atual, né? Então, o sexismo, ele diz de uma superioridade natural do sexo masculino sobre o sexo feminino, e o machismo, ele acompanha o sexismo e complementa no sentido em que ele vem trazer aí as expressões, as formas de expressões, de comportamentos, opiniões e atitudes. Foi exatamente o sexismo e o machismo que possibilitou que a ciência criasse, durante principalmente o século XVII e o século XIX, a ideia de que para ser pesquisador e cientista eu precisava ser neutro, né? Então criou-se uma ideia de que a boa ciência ou a ciência correta seria aquela que o pesquisador não se envolveria. Na mesma época, um filósofo chamado René Descartes vai dizer que a principal característica da mulher é ser passional e, portanto, subjetiva. Por isso, ela não poderia pesquisar, porque ela não conseguiria desenvolver a tão importante afastamento, neutralidade, essa pesquisa de não, esse modo de pesquisar de não se envolver com a pesquisa, né? Então, muitos anos já se passaram desde então e a gente hoje entende que existem vários modos de pesquisar, né? E a gente reconhece, e a gente tem se empenhado em reconhecer a importância das pesquisas feitas por mulheres que não foram reconhecidas por conta dessa ideia de sociedade, dessa ideia de ciência, e temos também proporcionado aí, pensado aí a importância da inserção das mulheres na ciência. O que caracteriza uma sociedade machista e sexista? Vocês já ouviram falar frases assim? Não chore, que isso não é uma coisa de menino. Menina não deve brincar de futebol, né? Não faça isso porque isso é coisa de menino. Não faça aquilo porque isso é coisa de menina, né? Então, todas essas são expressões e comportamentos característicos do que a gente vai chamar de sociedade sexista e machista. Vocês já ouviram falar alguma expressão ou conhecem alguma expressão parecida com essa? Conta aí pra gente no chat.
E aí, exatamente por conta dessa sociedade, né, deste modo de pensar, desse modo como nós nos comportamos na sociedade, que as mulheres foram pouco a pouco sendo excluídas ou não reconhecidas na produção de conhecimento científico. E aí a gente foi sofrendo inúmeros desafios ao longo da história da ciência, e ainda hoje sofremos muitos desafios quando queremos desenvolver ciência e permanecermos nela. Por exemplo, né, ouvimos muito, inclusive Jaqueline ouviu muito, né, Jaqueline lá a nossa primeira história que desenvolveu o sequenciamento do Covid-19, que o que ela fazia, o que nós fazemos não é ciência. Há pesquisadoras, mulheres, que têm suas pesquisas roubadas por homens, né? Poucas mulheres conseguem se manter numa carreira científica. Hoje, a quantidade de mulheres comparada à quantidade de pesquisadores, é de 30%, segundo a ONU, mulheres. Então, 30% das mulheres são cientistas no Brasil, no número total de cientistas. As mulheres enfrentam muita dificuldade de conciliar a vida profissional com a carreira, vida pessoal com a carreira profissional, né? Sobretudo quando ela começa a engravidar, a querer ter filhos, né? Mulheres recebem menos do que homens, têm menos bolsas científicas do que homem, né? E aí a gente também tem dados do IBGE que as famílias chefiadas por mulheres são as que mais enfrentam fome no Brasil. Por outro lado, nós precisamos pensar, né, já que nós temos inúmeros desafios, principalmente voltado para a fome, para o enfrentamento à fome, que as mulheres também possam desenvolver pesquisas e possam falar, enquanto mulheres, do que elas sofrem. E aí a gente tem cada vez mais, então, a importância de que nós, mulheres, e meninas, comecemos a pensar e a problematizar nossas questões, nossos problemas cotidianos e reais, e a partir da observação, assim como fez Johanna, desenvolver pesquisas para enfrentar as dificuldades que temos aí vivenciados. É o que fez Lia Góes Moura, né? Ela é uma história, é uma mulher que mora na zona rural de São Paulo, e aí no sítio dela, ela desenvolveu um trabalho, uma cooperativa agroecológica, ela convidou os adolescentes que moram, os jovens que moram na comunidade, para desenvolver com ela essa cooperativa, e a partir dessa cooperativa, ela fez uma série de trabalhos de fortalecimento da agrocultura local, preservação do meio ambiente, ela desenvolve uma série de alimentação saudável, sem agrotóxico, e ela desenvolveu uma série de técnicas e estratégias com a ajuda dos adolescentes para reduzir a perda e o desperdício alimentar. Se gostou da história de Lia Góes, eu convido para acessar o site da ONU Mulheres, ou o Instagram da ONU Mulheres. Lá existem várias e várias histórias de mulheres que contribuíram para a ciência, que contribuíram para a segurança alimentar também. Histórias com as quais vocês podem se inspirar e pensar aí as pesquisas, pensar aí as histórias de vocês dentro da pesquisa, né, o auxílio da cidade de vocês na produção de alimentos sustentáveis, de modo inovador, criativo e empreendedor. Então, assim como várias mulheres, eu trouxe 3 histórias para exemplificar o quanto que nós estamos e sempre estivemos inseridas na ciência e podemos produzir ciência, ainda que não somos incentivadas a isso, né, desde muito novas. Mas podemos. Então, tivemos várias mulheres que participaram da ciência, várias mulheres curiosas, várias mulheres que receberam não, que disseram você não pode pode pesquisar, você não pode estar aqui, isso é coisa de homem, e entramos e pesquisamos. Assim como várias mulheres, você também pode ser uma cientista e pesquisadora. Acredita no seu potencial e na capacidade da ciência e das tecnologias para desenvolver os problemas reais, né? Então, partam de problemas reais da cidade de vocês, do dia a dia de vocês, e a partir dessa experiência e das ferramentas que o projeto está dando, para que vocês possam desenvolver essas pesquisas. Enquanto pesquisadora, nós também podemos ser representativas e mudar a realidade da cidade em relação à fome. Vamos pensar, então, em pesquisas, vamos desenvolver pesquisas. Desejo a vocês uma boa sorte nos projetos, um grande e afetuoso abraço.